Olá pessoal, olha, deu uma queda na energia aqui no bairro e deu esse probleminha aí, ó. O pessoal que estava conectado caiu a internet. Vamos tentar avisar todo mundo de novo para nós voltarmos lá na nossa transmissão, tá ok? Então desculpe aí, ó, mas foi questão aqui de energia, não foi nem da igreja, foi no bairro que nós ouvimos o pessoal falar. Então parece que está ventando um pouco e está caindo um pouco a energia aí. Mas nós vamos estar retomando aqui. Então já está ao vivo. Agora nós vamos ter que mandar o link de novo, pessoal. O pessoal voltar. Ok? Então vamos lá. Rapaz, o assunto estava tão bom. Negócio. Tranquilo. Tranquilo, né? Mas vamos lá. Viu? Aí. Pessoal, estamos voltando aqui, hein? Deixa eu ver aqui o que a gente faz. A internet voltou muito fraca. Voltou muito fraquinho mesmo. Precisando aqui de... A internet voltou muito fraca. Vamos tentar de novo. Não, mas aí já está lá. Vou olhar aqui para ver. Aqui. Tem 3 pessoas ali. Gente, vai compartilhando aí. Nós tivemos um problema com a energia, mas a ideia é a gente voltar aqui para retomar. Ok? É o mesmo link? Mesmo, não, o link acaba sendo outro. Acaba sendo outro, né? Agora tem que entrar lá. Deixa eu ver aqui, bonito. Aqui tá bom. Votamos 3 pessoas. Tá vendo? Tinha 20 e tantas pessoas assistindo. Agora eu vou colocar lá de novo. O pessoal voltar. Aí eu te mando aqui. Ao vivo esse mesmo. E gravado, né? Ainda por cima. E... Deixa eu colocar aqui. Não é gravado, é ao vivo, né? No caso. Né? Quando é gravado, a gente faz edição e tal, mas a gente pode fazer isso depois. Quando a gente for botar no YouTube. Tá? Vou botar aqui, ó, estamos de volta. De volta. Ao vivo. Te mandei aí agora. E vou mandar pro povo, né? Gente, daqui a pouco a gente retoma o assunto, tá? A questão é aqui que deu ruim aqui na... Acabou a energia aqui no bairro, aí deu um pico, aí acabou que tivemos que dar uma parada. Mas estamos retomando aqui que o assunto está ótimo. Tá? Percebeu aí? Sim. Deixa eu mandar aí. O assunto está maravilhoso. Maravilhoso. Estamos aprendendo bastante. Bom, retomando aqui nosso podcast com o apóstolo André Leal. Já falamos da questão do apostolado, já falamos aqui da questão financeira, dos livros que ele tem, tá? Falamos aqui
sobre vários assuntos. Agora estamos falando do Seminário. Instituto Bíblico Vida com Deus. Isso. Estamos estudando aqui, falando sobre esse assunto, da importância de você estudar teologia, ok? Então, continue aí, apóstolo. Temos 5 pessoas aí participando. Então, Vamos lá. falando assim, novamente, né, rapidinho, eu acredito realmente na importância de ter um aprendizado sistemático da palavra. E então o seminário teológico ajuda muito isso. Então você tem que ver, tem que aprender a base doutrinária, teologia sistemática, né? Doutrina sobre Deus, Espírito Santo, Jesus, anjos, igreja, Bíblia e por aí vai. Depois você aprender algumas coisas na prática do ministério, é importante saber sobre a história da igreja, saber sobre como preparar uma mensagem bíblica, que é a homilética, como interpretar texto, exegese e tal, e hermenêutica, e depois a gente chega ao ponto que é o crucial. Como é que se forma um pastor no seminário? Vamos dizer assim, alguém que quer evoluir para uma função ministerial, né, mais direta. Tem que aprender sobre santidade, oração, dons espirituais, integridade, administração, gestão tanto de recursos financeiros quanto gestão de recursos humanos, gestão de pessoas. Então essas coisas tem que falar, e principalmente na questão moral, família, né? Família, integridade, vida de oração. Por quê? Daí surgiu o nome Instituto Bíblico Vida com Deus, porque a gente entende que ministério, cara, não é uma profissão. Com certeza. Pô, ministério é uma prática de vida com Deus, onde a gente vai aprender e compartilhar com outros e guiar outros ao caminho que a gente mesmo está trilhando. É uma vida de comunhão com Deus. O dia que a gente perder essa chama ministerial, a gente tá perdido, de fato. Hoje eu encontrei com uma pessoa que falou assim: pastor, eu comecei a fazer teologia e parei porque eu saí porque achei que o professor estava ensinando errado. Bom, o cara não sabe teologia e vai achar que o professor está ensinando errado. É complicado. Aí eu falei para ele: se você for com a faculdade, o professor vai falar o que ele quiser lá. E você não sabe. E você não sabe. Ou então vai falar o que você quiser, mas você vai ter que continuar na faculdade. Ele pode até sair fora do assunto e dar uma opinião dele próprio, que é o que mais tem nas faculdades. É a pessoa sair da matéria. Não, na verdade, hoje há um doutrinamento, né? Outra história. Exatamente. É pior ainda. Pior ainda. E o cara tem que ficar lá, ouvindo aquilo que ele não concorda. Deixa eu contar um fato aqui. Fui procurado um dia desse por já tem um tempinho, né? Por uma pastora, amiga, né? Que estudando psicologia aqui na nossa cidade, o professor da matéria principal do curso era muito tendencioso. Demais, né? Com as ideologias de hoje, umas vertentes completamente... E quando descobria que os alunos, inclusive ela, eram evangélicos, aí ele pegava no pé. Bom, foram reclamar com a reitoria sobre ele e disseram: olha, ele é simplesmente o presidente do Conselho Regional. E nós não temos outro professor para colocar no lugar dele. É tipo assim... É o que ele está te dando, come, se você não gostou, cospe, mas você vai ter que aturá-lo até o fim. Eu fiz faculdade, né, à distância, na verdade semipresencial. Um dos cursos que eu fiz foi semipresencial. E a primeira matéria sobre sexualidade humana foi um negócio completamente tendencioso. E eu bati de frente com isso, mas eu não pude, eu queria muito, né? Ter um contato direto com o professor autor daquelas aulas, mas eu não consegui chegar até ele, não me deixaram chegar até ele. Mas assim, tem situações que realmente são complicadas. Isso é o que a gente está vivendo hoje. Mas o que o senhor está falando eu entendo.
pode ser que mesmo isso acontece em aulas de teologia, em aulas de história, em aulas seculares, em faculdades, em o que for. Você vai ser obrigado a ouvir, às vezes, um pouco de coisa que você não concorda, mas vai ter que deixar de lado e pegar o que você precisa para continuar avançando. Embora, às vezes, é o nível da pessoa que não está deixando ele compreender a linguagem do professor, às vezes. Também. Ou aquilo. Porque, às vezes, o cara, pô, já estou achando essa aula chato. Vamos falar aqui, geografia bíblica. Eu me amarro em geografia. Tem gente que detesta. Tem gente que detesta, não gosta. Eu consigo entender por texto, por versículos, entender o mapeamento ali de Israel, as viagens missionárias de Paulo, a peregrinação de Abraão e tantas outras coisas. O senhor vai lendo o texto e construindo o mapa na mente? Eu vou construindo. Perfeito. O senhor assim... Pouquinho, mas eu vou ali construindo, então consigo saber, aquilo ali fica perto daqui, essa região ela é montanhosa, essa que legal. Deserta. Eu já sou visual nesse caso. Se eu não ver o mapa e acompanhando o texto com o mapa, eu não consigo. Então, assim, eu tenho facilidades para outros textos da Bíblia. A geografia não é meu forte. Entende? É o seu forte. Então é claro que no estudo de teologia as pessoas vão se identificar mais com uma área e menos com outra. Exato. Mas tem que ver, tá ali. É importante que você saiba o básico daquilo ali, né? O que a gente vê muito hoje, pastor Paulo e irmãos, é um despreparo muito grande. E pessoas que ficam copiando mensagens, por exemplo, de vídeos que assistem. Tem muito vídeo bom, tem muita coisa boa no YouTube, por exemplo, né? Por exemplo, mas pregadores são forjados na oração, na comunhão com Deus e no estudo sincero da palavra, sincero e profundo. A gente aprende com os outros, mas tem muita gente que não quer gastar tempo num seminário, numa preparação, num estudo, e principalmente naquele momento devocional, que é onde Deus te dá a mensagem. Entendi. É onde o rema de Deus acontece. E para ter o rema, cara, não tem jeito, tem que remar. Para ter o rema, tem que remar. Com certeza. Tem que navegar, senão não dá. Então, assim, eu fico muito assustado, por exemplo, com pacotes de mensagens vendidos hoje no Facebook. Compre aqui por apenas R$ 47,00, parcelado em 12 vezes sem juros, 5.000 esboços de mensagem. E tem gente, por exemplo, acabou o teu problema com falta de mensagem. Olha aí. Eu tenho aqui um esboço para cada dia do ano. Então você compra comigo, tá safo por um ano. Ano que vem, você repete a mensagem, que o povo não vai lembrar mesmo. Então acabou o teu problema com mensagem, irmãos. Eu estudo também, aprendi muito. A gente começa pregando com o esboço dos outros. A gente começa pregando com a experiência dos outros. Mas chega uma hora que você tem que amadurecer e descobrir o caminho da fonte. E buscar em Deus a tua inspiração, cara. Não dá para viver a vida inteira assim. Então o seminário é importantíssimo, porque ele te dá ferramentas para você escavar e navegar no oceano da palavra. Maravilha. Eu gosto muito, minha matéria principal é escatologia. É claro Meu que Deus. aí é uma polêmica, né? Pré-milenista. Mas é uma delícia, né? É uma delícia, né? E a escatologia, ela tem um campo muito vasto. E também tu fez uma live uma vez sobre escatologia, né? Básico, né? Eu também assisti alguns vídeos daquele. Então, na verdade, é o seguinte. Você vai fazer um seminário. Você não se identifica com todas as matérias, mas tem que fazer. Mas é importante saber, né? Ou então vai ter aquela que você vai se dedicar mais, vai ser especialista naquela matéria, mas tem que estudar. Falar nisso, nosso Instituto Bíblico Vida com Deus, nós estamos querendo, esse ano ainda, se você tem interesse de fazer o médio, tá? Você que já fez básico, quer fazer médio ou avançado, comente aqui, que de repente esse ano a gente começa uma turma aqui
Perdão. Se você quiser, é só você vir, tá? O Nathan Carlos já está dizendo que em poucos minutos de vídeo já está aprendendo. Deus abençoe. Ô, Nathan, Deus abençoe sua vida. Então, o que acontece? Se você quiser fazer o médio, você que já fez o básico, vem estudar. O valor é bem bacana. Tenho certeza que você vai poder pagar, tá? E aqui na igreja, parece que já teve uma turma lá, terminou lá em Aus. Sim. Terminou uma turma lá em Aus. E nós temos também a oportunidade de você fazer à distância também. Sim. Se você quiser fazer à distância, eu não tenho tempo de frequentar a sala de aula, eu quero fazer à distância, fala conosco que nós vamos te dar todo... E nós estamos com um projeto agora também, nas igrejas, para fazer um café teológico. Como é que funciona o café teológico? Conversei com o apóstolo André e nós estamos querendo ir à sua igreja completamente de graça. Desculpa. Para quê? Para você juntar lá, turma de obreiros, fala com o seu pastor. Pastor, tem uns pastores, uns teólogos que eu quero trazer aqui e quero trazer os irmãos para estudar. É de graça, nós não vamos cobrar nada de ninguém. O pastor, a igreja que vai patrocinar aquele café, tá bom? Para os irmãos. E também abrir oportunidade de a gente tirar uma oferta para despesa de locomoção. Só isso. O restante não vai pagar nada. Café teológico. Se você quiser participar, nós vamos estar fazendo isso aí. A Rosane Souza, minha aluna, ela fez um curso comigo à distância e já veio aqui fazer também oratória. Está dizendo, eu quero fazer o médio à distância, viu? Já tem uma pessoa aqui. Maravilha. Quer fazer o médio à distância. Deus abençoe, Rosane. Depois eu entro em contato com você, você me avisa para a gente conseguir te dar aí o material. Ver como é que a gente vai fazer. Entendeu? Então, estudar teologia é algo fantástico, maravilhoso. Para mim, eu tenho certeza que se eu não estudasse, não fosse para o seminário, nos primeiros 6 meses de convertido. É mesmo? Primeiros 6 meses. Saí da capoeira, saí do samba e não tinha o que fazer. Tinha que fazer. Aí era a igreja e me aconselharam. Lá na minha igreja, onde eu congregava, tinha a ETAD, Escola de Educação Teológica da Assembleia de Deus. Paulo, entra para o seminário. Mas eu não entendo nada, como é que vai ser? Entra e tal. Entrei. Pronto. Nunca mais saí. Vai fazer quantos anos? Em 85 que eu me converti. 38. Dezembro de 85 eu me batizei. 6 meses depois eu fui para o seminário. Quer dizer, no outro ano. Sim. 86. Quer dizer, então estou até hoje envolvido com isso. Eu acho que não... Tem gente não para assim, mais, né? Tem gente que acha assim, teologia desvia a pessoa, teologia... Eu estou aqui. Eu também estou aqui, nunca me desviei. Pelo contrário, se não fosse o seminário, talvez eu não estaria aqui. O seminário me ajudou muito, me fortaleceu muito. Então é importante. Se você quiser conhecer melhor o IBVD, entre em contato conosco. O apóstolo André Léo está aqui para te explicar bem sobre isso. E nós vamos estar... O apóstolo André, quantos anos... Vamos mudar um pouquinho... Vamos lá. De casado, tá? Casado? Casado. 26 anos. 26 anos. Casei novinho. Vou fazer 27 esse ano. Vai fazer 27. Em dezembro. Dia 28 de dezembro faremos 27 anos, se Deus quiser. Que maravilha. Ainda bem que você lembra certinho a idade, né? Tem marido que a não data, lembra, não. ai de mim. Rapaz, o pau vai quebrar se eu esquecer. Então, e filhos tem? 3 meninas. 3 meninas. Rapaz, só deu menina lá. Só menina. Só menina. E o Vinho Novo? O Vinho Novo tá quantos anos? Então, o Vinho Novo tem a idade da minha filha do meio, né? 17 anos. 17 anos. É, bastante tempo. Mas hoje tu é uma comunidade evangélica, trabalha com célula, com encontro com Deus. Não, célula não, célula né? Não, né? Já trabalhamos, Já não tenho nada com contra, mas hoje a gente usa uma
uma outra metodologia, né? Mas encontro com Deus, a gente tem um programa próprio, né? A gente chama de Trilha do Crescimento lá. Uhum. São 7 passos. 7 passos que os primeiros passos são relativamente mais rápidos e do meio para frente demora um pouco mais de tempo. Por exemplo, você sai de novo convertido, que é o passo 1, né? Que é justamente chamado Primeiros Passos, é o curso para novo convertido, todo aquele acompanhamento inicial, até o passo 7, que é a escola de líderes, né? Líderes mesmo, diáconos, pastores, líderes de ministério. Então, assim, a gente trabalha com o encontro, a gente acha muito importante essa questão de ter um final de semana próprio para ministrar sobre vidas. Isso é um ganho de tempo e formidável. Acho que muita gente hoje já perdeu o preconceito sobre a questão do encontro com Deus, né? Que entrou no Brasil através do G12, né? César Castellano. Que muita gente criticou sem conhecer, né? Sem conhecer. Na verdade, funciona no mundo inteiro. Mas, assim, o encontro com Deus é tremendo, assim, é importante. Junto com, assim, não como uma coisa isolada. Não existe uma coisa que vá fazer todo o trabalho. É um processo. Tudo na vida é um processo. Então, assim, a gente incutiu tudo dentro dessa trilha. Você chega na nossa igreja hoje, você vê logo um painel enorme lá, falando sobre a trilha do crescimento, porque tudo que a gente acha importante está naquele programa ali. Escola de servos, escola de líderes, formação de diáconos, de pastores, e por aí vai, né? Tem todo um programa ali. Então, há 17 anos que a gente está nessa luta, servindo a Deus no Vinho Novo, porque, na verdade, eu vou para 35 anos de conversão. Tu começou aonde? Se converteu com 13 anos? Aonde? Isso. Me converti na Assembleia de Deus, tá? Pastor Samuel Correia, meu amigo, tá aí com a gente ainda, graças a Deus, tomara que fique bastante tempo. No dia 9 de outubro de 1988, num domingo, aqui em Jardim Ulisses, aqui em Nova Iguaçu, fui levado lá pelo meu irmão para assistir um culto. Acho que eu fui no segundo ou no terceiro culto que eu aceitei Jesus. Então tu foi, eu sei o dia que você foi. Foi um sábado. 9 de outubro? 9 de outubro de 88. Não, então você foi num domingo. Foi no domingo. No domingo, no dia do meu aniversário. Sério? Sério. Se converteu no dia do aniversário. 9 de outubro? 9 de outubro. Rapaz. Tá vendo o presente que Deus te deu? Me deu um presentão, rapaz. Porque eu sei disso, porque eu casei no 8 de outubro. É casei mesmo? Um dia antes. Eita, cara, que coisa, hein? Que maravilha. Entendeu? Então, quer dizer, Assembleia de Deus. Você acha que mudou? O que mudou de lá para cá? Igreja. A igreja mudou? Que melhorou? Tem gente que fala que o tempo era melhor, aquele tempo, né? Era melhor. O que era, afinal de contas? Eu não sou muito saudosista, não. Pois mas tem gente que é muito saudosista, né? Fica pensando no passado, aquele tempo era melhor do que hoje e tal. Então. Você acha isso? Eu acho que tem de tudo um pouco. Por exemplo, na minha opinião, tem coisa que melhorou bastante, tem coisa que não melhorou muito, e tem coisa que não vai melhorar nunca, só no céu. Assim, eu também não sou dessa linha do saudosismo. É claro que quando a gente ouve um louvor antigo, que a gente ouvia quando era mais jovem, adolescente e tal, nos remonta a uma memória do passado lá que faz bem. A gente lembra de algumas pessoas, de alguns fatos e tudo mais. Agora a igreja, ela necessariamente, em muita coisa, ela acompanha a evolução normal do mundo, né? Uhum. Por exemplo, se voltássemos aí uns 40 anos atrás, guitarra, bateria, na igreja nem pensar. Eu, quando me converti, a primeira bateria que teve na igreja foi eu que dei. Eu tinha uma bateria junto com meu primo. Pinguim? Uma bateria... Rapaz, aquela bateria, ela era tão velha que ela foi encarpetada. O carpete, a gente colou o carpete
Para manter ela viva. Para manter, assim, a lateral dela, né? Sei. Bumbo, botou o carpete ali. Até que não ficou muito feio para aquela época, não. Mas é o que a gente tinha. Então a primeira bateria que teve na minha igreja, que não tinha guitarra, não tinha nada. Então, assim, se mudou a questão da compreensão dos instrumentos, por exemplo. Hoje não tem mais isso. As igrejas abraçaram qualquer instrumento, né? Qualquer instrumento mesmo. Eu conheço a igreja de um amigo que usa o berimbau. rapaz, Faz um som lá se precisar em alguns momentos, né? Mas assim, a bateria, a guitarra foram os precursores, né? Da inserção de alguns instrumentos na igreja que não era aceito, hoje em dia é bem aceito. Isso mudou, isso melhorou. Quando eu me converti, não tinha muitas programações voltadas para jovens, pelo menos na região onde eu fui criado. Então, assim, a gente não tinha muita opção. Por um lado, foi bom porque o que a gente tinha era culto de oração, era culto de doutrina, era escola dominical, era vigília. Então a gente mergulhava nisso aí. Isso foi bom, foi bom. Depois que as coisas começaram a evoluir, alguns se perderam, mas quem tinha uma base forte, não. A gente entende isso como uma adaptação do nosso tempo. É claro que, com cuidado, que a igreja deve ter, né, pastor? De não deixar o mundanismo entrar, algumas práticas mundanas. Isso não, de jeito nenhum. Mas muita coisa melhorou. Por exemplo, em alguns cultos eu consigo ir do jeito que eu estou aqui. Dependendo de que culto nós estamos falando. Antigamente até as vestes eram obrigatórias para homens, terno e gravata, né? E para mulheres também, mesmo nas igrejas, porque assim, o movimento das comunidades evangélicas rompeu com algumas coisas e nos ajudou a enxergar. Hoje tem Assembleia de Deus que não tem nenhum problema que a mulher se maqueie, que o homem use cavanhaque, né? Que faça alguns cortes de cabelo modernos igual ao do senhor, né? Mas não era assim, não era assim. Agora, a gente preza, e isso vai muito do líder. Eu não acredito que é a questão do nosso tempo, só o líder que tem que prezar por manter o amor ao estudo, à palavra, convocar a igreja para uma vida de oração. E você tem um evento com jovem, maravilha, mas tem que ter palavra, tem que ter adoração, tem que ter busca da presença de Deus. Agora, isso não pode mudar. com certeza. Isso não pode mudar. Acho que, no geral, a igreja está aí, cara. A igreja, ela é inatingível, ela é noiva do Cordeiro, ela é protegida pelo noivo, e ela tá aí, ela vai ficar e vai vencer e acabou. Eu sempre acho que a igreja ela está em movimento, em crescimento, em desenvolvimento, em melhora. Santificação, tudo. Cada dia melhor. Eu acredito nisso. Sim, sim. Agora, e em relação a ciência, né? Coach, a PNL. Fala um pouquinho disso aí. O senhor teve uma formação nisso? Já ministrou, fez muito curso, inclusive o meu curso de coach foi contigo. Como é que é? Como é que é? É bom fazer? Pessoal, como é que faz? É bom ou você já saiu de desuso? Ou como é que é? Eu faço perguntas assim. Bom, vamos lá. Primeiro, pode ser que não na forma que a gente conheça hoje, mas são coisas que sempre existiram. Sempre existiram. Sempre existiram. Sempre existiram. Tá? Eu não quero chocar ninguém em dizer que o maior coach foi Jesus. Calma, mas foi. Coach é a palavra em inglês para treinador. Isso aí. Olha aí, gente. Quem treinou pessoas melhor do que Jesus? Treinou emoções, treinou pensamentos, treinou comportamento, treinou espiritualmente, treinou em tudo. Então ninguém vai ser melhor que Jesus em nada. Então, na verdade, toda ciência ou toda metodologia que não está de acordo com o que Jesus nos ensinou, joga fora. E eu não vi esse choque ao estudar coaching, ao estudar programação neurolinguística. Eu não vi esse choque. Pelo contrário, a gente percebe na Bíblia
que há um embasamento para isso tudo, cara. Isso é muito importante. Eu, por exemplo, me converti na década de 90, em 88, onde as pessoas, de jeito nenhum, eram aconselhadas a fazer faculdade, qualquer que fosse a carreira, principalmente na área de filosofia e psicologia. Psiquiatria, nem pensar. Medicina, meu Deus, né? As pessoas falavam, que isso, cara, tu não acredita em Deus, não? Jesus cura tudo, ele é o médico dos médicos, é orar e ele cura, você não precisa estudar medicina. Olha o nível desculpa aqui, da ignorância, da falta de conhecimento. E, na verdade, a ciência, desde que ela não se choque com a palavra de Deus, cara, isso é bênção. O coaching, por exemplo, eu aconselho todo pastor a fazer. Ah, mas já está em desuso. Não, vamos desmistificar uma coisa. O coaching é uma metodologia que ajuda a pessoa a buscar alcançar a sua alta performance. Em quê? Em tudo. Nos ajuda em melhorar muito o nosso foco, a nossa objetividade, o estabelecimento de metas reais, plausíveis. Acabar com crenças limitantes. Isso aí, sabe? Muitas crenças limitantes vão ter que passar pelo campo da terapia também. O coach não é terapia, mas ele pode identificar isso e ele consegue, inclusive, ajudar na resolução de várias delas, substituindo crenças, tirando uma limitante e colocando uma empoderadora, fortalecedora, enfim. Então o coach é uma metodologia que procura pegar a pessoa que não consegue desenvolver, que não consegue se organizar, que não consegue estabelecer uma meta, uma diretriz e chegar ao seu estado desejado e falar assim, mas serve para quê? Serve para qualquer coisa. Então, por exemplo, um psicólogo, um médico, um professor, um pastor, um terapeuta, todos deveriam fazer coach, porque isso vai te ajudar no teu processo evolutivo, na busca da sua melhoria contínua e na busca de alcançar a sua performance maior, em qualquer área da sua vida, até ministerialmente. Então, coach, se eu pudesse dar um conselho, faça coaching. E hoje, olha como tá bacana, eu fiz na época, foi R$6.000. Olha aí. A minha formação, e foi agora em 2015. Hoje você faz uma formação com menos de um quarto desse valor, uma formação presencial, bacana, você consegue fazer até por R$1.000, R$1.000 e poucos. Você consegue fazer. Ah, eu conheço um colega que fez a R$19,90 pela internet. Não vamos exagerar também, né? Também é demais. Seria legal você fazer isso com um profissional que vai, ao vivo, te orientar nisso aí. A PNL, a programação neurolinguística. Mente, linguística, linguagem, que pode ser tanto verbal quanto não verbal. Então, você pode reprogramar, melhorar a sua forma de pensar e a sua estrutura de pensamento, que vai te levar a evoluir bastante. Isso daí de forma natural, usando técnicas que, estão aí à nossa disposição e não batem em nada de frente com a nossa fé, de jeito nenhum, tá? Então, por exemplo, você vai ver na Bíblia Jesus conversando com algumas pessoas e trazendo elas para o ponto principal enquanto elas ficavam vagando em seus argumentos. Por exemplo, Nicodemos vai procurar Jesus, João 3, procura Jesus à noite pelos seus motivos lá, e aí, bom mestre, sei que tu és de Deus, porque ninguém faria as coisas que tu fazes se Deus não fosse com ele. Necessário te é nascer de novo. Hã? Como assim nascer de novo? O que o senhor está falando? Tu vê que Jesus quebra a bajulação, a retórica de Nicodemos, que eu não sei onde ele queria chegar com aquilo. Jesus traz ele para o que chama de aterramento, chama ele para... Vamos direto ao ponto, vamos ser objetivo, vamos falar abertamente, você tem que nascer de novo. E aí ele traz Nicodemos para uma conversa que vai ser realmente edificante. Quanta gente, cara, até pregando. Ele fica vagando, né? Até pregando. Ele não sabe, ele parte. Fim da meada, toda hora. confunde tudo.
E aí ele cansa o ouvinte, por quê? Porque ele dá muita informação e pouca objetividade, ou quase nenhuma. Ele não transmite vida, não transmite ensino, ele não transmite clareza. Ele cita, porque Bíblia, irmão, Bíblia, por favor, Bíblia, qualquer um decora, não precisa nem ser crente. Falar passagens bíblicas, qualquer um decora. É fácil. Agora, transmitir vida, conhecimento com clareza. Então, assim, a PNL é uma ferramenta que ajuda muito em todas as áreas da nossa vida, porque ela reprograma algumas coisas. Inclusive, ela é utilizada em terapias, como porta de entrada de uma técnica terapêutica. Entendeu? Então a PNL tem essa coisa. E o que é PNL? Ela sempre existiu, porque os co-criadores da PNL, da forma que a gente tem hoje, eles não levantam a bandeira dizendo eu criei. Eles falam assim, eu modelei. Richard Bandler, né? John Grinder, o que eles fizeram? Eles se juntaram para modelar pessoas de sucesso em suas devidas áreas, terapêutica, terapia familiar, psicologia, matemática, raciocínio. Eles modelaram essas pessoas e descobriram um padrão no pensamento e no comportamento delas, criaram o que a gente conhece hoje como PNL, que na verdade eles não criaram, eles modelaram. Então assim, cara, a gente tem que ter a mente aberta para novos conhecimentos. E eu vou dizer uma coisa que não é frase minha. Eu vou dizer, inclusive, o autor, porque eles fizeram questão de, na live, falarem isso, eu só estou repetindo. Mas eu concordo com eles. Quem já ouviu falar do pastor Josué Valandro Júnior, né? Bruno Monteiro. Bruno Monteiro fazendo uma live com Josué Valandro Júnior. Olha a frase que o pastor Josué falou e eu concordo com ele. O pastor que não conhecer um pouco da metodologia, porque é uma metodologia, do coaching nos próximos anos, vai ficar para trás. Pastor, isso é uma heresia. Não, cara, o coaching não veio substituir nada. Bíblia, oração, vida com Deus, todo crente tem que ter isso sempre. O coaching é uma metodologia para nos ajudar a levar a nossa vida e o nosso ministério para uma direção definida, debaixo da orientação de Deus, mas ter uma metodologia para fazer aquilo acontecer. Senão, Israel dando volta no deserto, 40 anos, não chega a lugar nenhum, rapaz. Então essas coisas são extremamente importantes, saudáveis e só vem agregar o nosso ministério, irmão. Psicanálise. Quanta gente tinha preconceito com isso e agora a maioria dos pastores querem ser psicanalistas. Por que isso? Porque identificaram uma necessidade muito grande nas pessoas hoje de serem também, na hora do gabinete ali, serem orientadas no campo das emoções e das dificuldades, digamos assim, psicológicas, na área sentimental, na área do psique mesmo. Elas precisam, cara, sabe? A igreja, você sabia que numa pesquisa que foi feita, chegou-se à conclusão clara, pastor Paulo, irmãos, que nos nossos gabinetes, nos atendimentos de gabinetes pastorais, 16% dos problemas apresentados são de ordem espiritual. Os outros 84% são de outras ordens: familiar, financeira e emocional. O pastor não tem que ser formado em tudo, mas às vezes ele tem uma pessoa dentro da igreja que pode exercer aquele papel. Ele não tem que fazer todos os gabinetes. Ele tem que dar liberdade para que pessoas capacitadas na igreja possam ajudá-lo em áreas que ele não tenha formação. Se ele tiver, ótimo. Se ele não tiver, meu Deus, usa o seu corpo ministerial para isso. As pessoas que estão na igreja que são formadas. Porque, cara, 16% é espiritual. Tu resolve com oração e com jejum. O resto, não é não. É ciência e treinamento e tal. Gente, eu queria pedir você, nós estamos alguns minutos para terminar, mas se você puder compartilhar, a nossa primeiro momento deu uma queda na energia, a internet parou, voltamos aqui, tá tudo legal,
mas o número que a gente tinha ao vivo caiu bastante. Que pena. Nós tínhamos aí 25 pessoas assistindo e agora temos 13. Dá uma compartilhadazinha aí, eu já estou compartilhando aqui. Avisa o pessoal que estamos ao vivo, tá? Vá lá no seu grupo, dá uma ida lá rapidinho, vai na sua linha de transmissão, fala com o pessoal para a gente terminar esse podcast aqui bem em alta mesmo. Deixa eu avisar aqui, nós estamos sendo patrocinados por JC Esquadria de Ferro e Alumínio, do pastor Josias Macedo. Ele é um profissional, camarada experiente na área de serralheria. Se você precisar de um profissional, eu super recomendo, tá? O cara trabalha rápido e bem. Não tem negócio de ser rápido e trabalhar mal, não. Entende de tudo quanto é tipo de solda, tá? Então procura o Josias, entre em contato depois comigo, eu vou passar o zap dele. Outro patrocinador é lá de Búzios, Fernando Souza. Uau. Ele é do empreendimento Souza, um amigo que eu sempre, quando eu vou em Búzios, a gente está lá, a gente está junto, ir à praia, a gente janta junto. O Fernando está lá à sua disposição. Principalmente Laje. É só falar com a Débora, que é a esposa dele, Débora Souza, e eu vou colocar aqui o contato deles aqui, tá bom? Então é isso aí. E se você quiser fazer um curso de oratória na sua igreja, falar com o seu pastor, eu queria chamar uns pastores aqui, dar um curso de oratória aqui. Chama a gente, nós vamos estar com o maior prazer. E também um café teológico. Isso é muito bacana, muito importante mesmo. Nesse momento, nós estamos falando de questão de coach, PNL, estamos falando de psicanálise, dessa ciência que sempre existiram e que hoje em dia, mais do que nunca, nós estamos precisando. E como o apóstolo André falou aqui, quantos por cento de espiritual, problema 16. espiritual? 16% de... Quiser arredondar para 20, não tem 20, problema, 20, o mais resto ou menos não é. essa base. Pastor, eu estou precisando, estou com problema espiritual. É pouca gente que procura a gente com isso. Agora, pastor, eu estou com problema no meu casamento. Pastor, eu estou com problema emocional. Pastor, eu estou com problema de ansiedade. Estou com depressão. Estou com problema com meu filho. Estou endividado. Estou não sei o quê. Olha, é muita coisa que vem no gabinete procurar a gente para a gente resolver. Eu tento resolver algumas coisas e que eu não sei, eu passo para outro. Mas eu já falei aqui na igreja que tem muita gente que toma decisões antes de perguntar ao pastor algumas coisas. E tem gente que acha assim, pastor é para ficar lá na igreja, ele não entende de negócio. Por exemplo, teve gente aqui que fez mau negócio, vendeu o imóvel, sem falar, sem comunicar, sem me perguntar. Pastor, o que você acha desse valor? Uma opinião. O que você acha? Como é que se faz esse documento aqui? Quer dizer, às vezes um compromisso de compra e venda que eu faço de graça para os membros da igreja, a pessoa pagou R$2.000 para fazer no cartório. Foi lá, tem que vender, tal. Tem que fazer esse documento aqui para isso. Tá? Quanto é? 2.000. Quer dizer, já sai do bolso de quem está vendendo. Sai do bolso de quem está vendendo. E já perdeu 2.000 de cara ali. Por quê? Porque podia ter falado comigo, que eu sei fazer. Ouvir o pastor, às vezes, é economizar dinheiro. E eu não vou cobrar nada por isso. Outro dia, várias vezes eu ajudei pessoas assim, com 67 anos, quase 68 anos, sem receber um tostão. Porque botou no advogado, o advogado disse que não tinha direito de receber o LOAS. Tem gente, às vezes, que até hoje não sabe que a cerimônia religiosa pode ter efeitos civis. Exato. Um único documento, a gente recebe autorização do cartório, o pastor faz 2 cerimônias em uma. Não precisa ter a despesa lá. Eu já fiz isso várias vezes aqui.
Sim. Eu já fiz de pessoas que precisou de um comprovante de residência, porque não tem no nome dele e precisa de uma declaração de residência. Veio me procurar, pastor. Tá bom. Aqui. Como é que é? Então. E a pessoa vai lá e resolve o problema dele. Quer dizer, então, pastor, muitas vezes, ele não só prega. Ele não só resolve o problema espiritual da pessoa. É para pastorear, né? É para pastorear, cuidar da pessoa. Se a gente não tiver as respostas, a gente precisa pelo menos apontar o caminho, né? Apontar o caminho. Então, assim, e às vezes, pastor, agora eu vou falar da nossa classe, né? De pastores, né? Que precisam ser menos absolutistas, digamos assim, e saber reconhecer as qualidades e a formação de pessoas que estão aqui, na igreja. Às vezes é um membro, mas é psicólogo. Isso. Às vezes é um diácono, mas é um professor de matemática. Então, assim, eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho as ferramentas aqui. Então, assim, qual é a coisa assim, que chama muita atenção em Jesus? É que ele, no caso dele, ele soube treinar, né, como ninguém, os seus discípulos, extraindo deles o que tinham de melhor. De melhor. A ponto de quando ele os enviou depois, eles saíram capacitados para ser aquilo que eles foram chamados para ser. Porque Jesus, quando olhava para eles, não os julgava pelo que eles eram ali naquele momento, mas por aquilo que eles se tornariam. E voltando aqui para nós, que estamos longe de ser Jesus e não podemos ser, ele é o Senhor, nós somos servos, mas assim, reconhecer dentro da igreja, tem um administrador, tem um advogado, eu tenho pessoas lá na igreja, tem um que é obreiro, não é diácono ainda, é obreiro e advogado, entende? E tem a OAB, tá lá, em questões que me procuram para perguntar sobre questões legais, a quem eu direciono? Fala com fulano, advogado é ele vai poder te ajudar. Então, assim, setor jurídico da igreja, setor médico da igreja, né? É bom ter lá um primeiro socorros, uma pessoa preparada para que alguém tenha um mal súbito. Quem que a gente... Às vezes tem enfermeiros dentro da igreja que não tem espaço para trabalhar. Porque o pastor acha que não, traz para mim que eu oro e tudo resolve. Tem enfermeiro que tá ali. A pessoa teve uma queda de pressão, teve um mal súbito. Então, assim, saber reconhecer o talento das pessoas, a formação das pessoas e dar oportunidade para elas dentro da igreja. A igreja é o melhor lugar para a gente descobrir talentos e existe uma coisa chamada do pastor indispensável, né? Mas tem também o pastor desnecessário, que seria o quê? Claro que a gente é necessário, mas tem quando a gente consegue colocar cada peça no seu devido lugar, peça humana, né? Cada um no seu devido lugar, funcionando redondo, vai ter um dia que eu não vou poder estar lá e tudo vai funcionar perfeitamente. Então essa é a preocupação que nós temos que ter, deixar as pessoas ocuparem e desempenharem o papel que elas têm capacidade para fazer debaixo da nossa orientação. Maravilha. Deixa eu ver aqui, já estamos encerrando. Ah, não. Poxa vida, que coisa, hein? Tem muito assunto. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Você quer tirar alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta direto para o apóstolo André Leal? Tá? É só você entrar aqui e perguntar. Fique à vontade. Nós temos aqui algumas pessoas. E lá para... que dia é hoje? Sexta-feira. Lá para domingo ou segunda, esse podcast vai para o YouTube. Por enquanto está aqui no Facebook. E a gente coloca lá depois, que vai colocando um após o outro. Nosso podcast aqui, geralmente é segunda e sexta-feira. Eu sempre estou trazendo um convidado, que fica melhor do que a gente ficar falando sozinho aqui. E o podcast é justamente isso, né? Aquela conversa, aquele bate-papo, que a gente conversa sobre vários assuntos. E cada um tem o seu perfil. Já trouxe aqui, dentro dessa roupagem nova aqui, trouxe o pastor Mi, evangelista,
da Igreja Família Alfa e Ômega. Depois trouxe o Bispo Robson Nascimento, da Igreja Ágape. E trouxe também agora o pastor Arthur, que eu me esqueci o nome da igreja dele, que fica ali em Nova Iguaçu, no bairro da Luz. E agora o apóstolo André Leal, que já fez outras lives comigo, e a gente está sempre juntos, e nós vamos partir para outras coisas. Amém? Se você quiser patrocinar, ajudar de alguma maneira, né? Você viu o irmão reclamando aqui do microfone? É porque cada microfone tem uma impedância diferente, né? Sim, então, sim. Esse aí tem uma, esse aqui tem outra. Então, a gente precisa botar microfones com a mesma impedância, preciso melhorar a nossa mesa de transmissão ali, precisa melhorar a sala, né? Dar um conforto melhor aos nossos convidados e tudo. E tudo isso a gente precisa de ajuda. Se você quiser, e aí a gente vai estar divulgando o seu negócio. Você vende alguma coisa? Você tem alguma função? Talvez, pastor, o seu público ainda é pequeno. Mas nós vamos crescer, gente. Entendeu? É bom você lembrar aquela frase ali, ó. Respeita com quem está do teu lado, porque um dia ele pode ser seu chefe, hein? Verdade, então, brincadeiras à parte, mas é a mesma coisa o livro. O cara vê não dá crédito a um livro desse que o apóstolo escreveu aí, mas um dia pode ser best-seller. Aí você vai querer contato com ele, vai ficar mais difícil. Então é melhor você ter o contato agora, né? Então é isso que acontece. Então, gente, estamos terminando aqui. Quero agradecer a todos. Considerações finais aí, apóstolo André. Bom, eu queria de verdade agradecer de novo, pastor Paulo, nosso amigo aqui, pelo convite. Cara, é sempre uma honra estar perto de você. Amém, obrigado. Participar dos seus projetos aí. E assim, falar um pouco, né? A gente não combinou nada do que seria falado. Nada. Vamos falar sobre tudo. Eu falei, pastor Paulo, o que o senhor perguntar, eu falo. Ainda bem que ele não perguntou sobre meu time. Né? Ainda bem, senão teria que falar que eu era Fluminense. Então deixa isso quieto, né? Quero louvar a Deus aí pela sua vida, que ficou com a gente, mesmo depois daquela queda súbita de energia aí. E que Deus abençoe de fato a sua vida, tá? Que você apoie esse trabalho, que você divulgue, que você participe, que você seja uma bênção para esse podcast e esse também seja uma bênção para a sua vida. É sempre muito bom estar conversando com pessoas que amam a palavra de Deus, que amam a Jesus. E a gente ainda não falou sobre muita coisa, né? Se quiser, sobre... fica à vontade. Não, assim, eu digo... sobre até os sinais que andam acontecendo hoje em dia sobre a volta de Jesus, Verdade. Sobre as polêmicas que têm surgido aí, mas enfim, é muito bom a gente conversar, crescer, abrir a nossa mente e compartilhar um pouquinho um com o outro do que a gente pode fazer. Então, muito obrigado pelo convite, estou aí. Quando o senhor chamar aí umas 300 pessoas e quiser repetir alguém, estou aqui à disposição. Com certeza, e quem sabe o próximo assunto será... volta de Cristo, escatologia. Rapaz, né? É bom. Será que vai dar tempo? Dá tempo. Será que vai dar tempo? Pode ser que Jesus pode volte ser antes. Que não, hein? Mas são assuntos importantes. Ou então escolher um tema específico, a gente ir nele até o final, né? Não, mas foi bom. Foi bom, ótimo. Foi ótimo. Que a gente conseguiu pincelar um pouquinho bastante de cada coisa. E foi muito bacana. É muito bom a gente conversar com gente inteligente, gente que está aí sempre estudando, se preparando para novos desafios, é muito importante. Quero agradecer sua presença, Amém. Sua disponibilidade está aqui, porque tudo começa, eu não acredito nada que comece grande, tudo tem que começar pequeno para crescer, a gente tem uma história também para contar. Tem que ter uma história, né? Verdade. Hoje a gente está aqui no Facebook, depois a gente vai direto para o YouTube e vai ter pessoas lá já assistindo mais, compartilhando e tudo mais. A gente está aprendendo. Tem uma coisa que eu sou assim, eu aprendo rápido, não sei tudo, mas eu aprendo rápido. Eu aprendi
eu escrevi meu livro, fiz a diagramação, fiz capa artesanal antes de gráfica. As minhas apostilas do seminário, eu que criava. Quer dizer, então você vê, hoje a gente faz vídeo, edita, faço esses foldzinhos e a gente vai fazendo. Sim. Talvez um cara com a idade que eu tô, tem muita gente que não consegue isso. E a gente está à disposição. Eu gosto muito de ensinar. Quem quiser aprender, eu estou aqui para ensinar o que eu sei. Não vou ensinar o que eu não sei, que eu não sei não dá. Mas o que eu sei, eu gosto de ensinar, gosto de ver as pessoas desenvolvendo, aprendendo. Então, se você quiser estar conosco, antes de sair da live, queria que você curtisse a página. Aliás, depois que sair, no caso, dá uma curtida na página. Porque se você curtir a página, você vai ser avisado toda vez que a gente entrar aqui. Se você não curtir, você... Entendeu? Então, essa minha página, eu estou há muito tempo com 4.500 pessoas só. E eu acho até estranho isso, já devia ter crescido. Tá? Então, mas se você me ajudar, a gente chega lá. No Instagram, a nossa audiência é muito pouca ainda. Mas se você me ajudar também, dá uma ida lá no Instagram e me siga no Instagram. @Paulo, acho que é pastor, @pastor Paulo César Oliveira. Se você colocar assim, você vai me achar lá no Instagram. Aí você vai lá, me segue lá. E eu tô também no TikTok, tô também no Telegram. Você tá em tudo, né, irmão? Tô em tudo. Entendeu? Então, se você quiser... E eu falei outro dia, a pessoa não me acha se não me quiser. Se não quiser. Ele não pode fazer nada de errado, né, Paulo? Não pode fazer nada de errado. Eu tô aí... Se eu fizer alguma coisa de errado, todo mundo vai saber. Porque... E graças a Deus, se você colocar lá no Google, Pastor Paulo César Oliveira, eu já fiz esse teste, já perguntei até quem não me conhece, quem não me segue. Bota meu nome aí, bota aí, Pastor Paulo César Oliveira. Aparece lá no topo, graças a Deus, tá aparecendo. Ó, pra glória de Deus. Então, tem que ter cuidado, não tem? Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. E Ministério Encontro com Cristo também. Agora, sabe por que acontece isso? Porque a gente está na internet direto, todo dia. E geralmente, eu não pago, a gente não paga. Se a gente pagasse, estaria longe, a gente não tem dinheiro para isso. Entendeu? Tá bom, gente? Obrigado aí. Deus abençoe. Lá no Rio Novo, culto é que dia, que hora? Domingo? Os cultos são segundas, quartas e domingos. Segunda e quarta, 19h30, domingo às 18h. Domingo às 18h. Sempre. E quando eu chego em casa, por que pareça, esse domingo que não assisti. Mas eu dou uma assistida no culto ao vivo lá. É mesmo? Ai, meu Deus. Depois, passou um pouco. Eu assisto um pouquinho da mensagem lá do apóstolo André Leal. Que bom. No YouTube. Tá? Sim. Muito bem gravado, bem bacana. Áudio bem bom. Entendeu? Muito bom. E aqui os nossos cultos são quintas, 19h30 e domingo, 19h. Se você quiser dar a honra da tua presença, seja bem-vindo em nome de Jesus. Um abraço a todos. Fica com Deus. Até o próximo. Amém. Glória.